Graça e a paz, meus irmãos, aleluia. Que Deus possa estar abençoando vocês com grande poder, com grande amor, amém. Em nome de Jesus. Que Deus nos conceda graça nessa noite. Espero que o Senhor nos abençoe cada vez mais nas pregações, nas ministrações, que sejam todas perfeitas na presença do Senhor, aleluia. Que sejam todas dignas na presença de Deus, que possamos fazer tudo com excelência, da melhor forma possível. Amém. Que Deus nos conceda graça, poder e força para fazer tudo que lhe agrada. Amém. Que Deus possa abençoar os irmãos com grande força, com grande bênção. Que Deus possa conceder muita alegria para os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Que possamos meditar na lei do Senhor, que nos traz vida. Aleluia. A vida do Senhor sobre nós. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém. Que Deus possa nos dar muita força, muito poder. Amém. Em nome de Jesus. Queria compartilhar com os irmãos a palavra, uma série aqui no livro de Salmos. Vamos meditar na lei do Senhor. Começar do Salmo 1. Amém. Que Deus possa nos abençoar grandemente e que possamos ter aqui todos os dias, conforme a graça de Deus, a vontade de Deus, possamos ter todos os dias aqui a meditação na palavra de Deus, porque estamos cheios do poder do Senhor. Amém. E eu queria compartilhar aqui a mensagem de hoje. O tema é o poder do Senhor, né? Aquilo que Deus tem tocado no meu coração. E a palavra diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém, irmãos? Aleluia! Só de lermos a palavra de Deus a gente já fica feliz. Amém? Então, meus irmãos, como é bom a gente poder derramar do poder de Deus. Nós estamos cheios do poder do Senhor. A gente não consegue viver sem falar da grandeza de Deus. Amém? E que todos os cristãos sejam assim, né? Todos os crentes verdadeiros em Cristo Jesus, com certeza serão assim. Amém? E espero que estejam vigilantes. E se não estão assim, que se arrependam e busquem a presença de Deus. Amém? Para que possam estar cheios de Deus, para transbordar e não aguentar ficar guardando a graça e o poder de Deus só para você, mas que você possa compartilhar e derramar da unção e da bênção do Senhor sobre as pessoas, porque é o propósito que o Senhor nos criou é para abençoar as pessoas e primeiramente louvar o Senhor que merece, porque Ele nos fez, e isso é um motivo de gratidão eterna. Amém? Então feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Amém? Então, meus irmãos, Deus nos ensina que para você ter o poder de Deus, para você andar no poder do Senhor, você não deve seguir o conselho das pessoas que não têm sabedoria de Deus. Amém? Sabedoria humana serve para coisas normais, mas sabedoria de Deus serve para a vida no geral, serve para você guiar tudo que você faz. Você guia no poder de Deus, no valor de Deus, nos valores, princípios e diretrizes do Senhor. Amém? Então, feliz é aquele que não segue, né, o conselho dos perversos. Aquele que quer ser feliz, que quer ter o poder de Deus, ele não deve seguir o conselho do mundo. Tudo aquilo que você aprende na vida, você tem que colocar na régua, você tem que comparar com a palavra de Deus. Aquilo que o mundo ensina que a palavra de Deus não comprova, não apoia, não se adequa
com a palavra do Senhor, então a gente joga fora, descarta. Mas tudo aquilo que a gente pegar e aprender na vida que se encaixa com a palavra de Deus, aí sim a gente pode escutar, amém? A gente pode levar para o coração. Mas o nosso coração deve ser guardado às 7 chaves na presença de Deus, na palavra de Deus, amém? Prestem muita atenção nisso. Guardem seus corações na presença de Deus, na palavra de Deus. Se orgulhem de conhecer a Deus, se gloriem em Deus. Fiquem felizes de conhecer a Deus, de andar com Deus, de viver com Deus, de pensar em Deus 24 horas por dia. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Temos que fazer o nosso melhor na presença do Senhor. Então nós não devemos seguir conselhos do mundo, porque os conselhos do mundo nos atrasam, nos tornam vagarosos, nos tornam distraídos, nos tornam pesados, cansados, depressivos ou loucos, né? De viver uma vida insensata, uma vida sem conhecimento, sem pensar, sem refletir se realmente tem valor o que está fazendo ou não. Amém? Então a gente não deve seguir o conselho dos ímpios, que é os perversos, os maus, os rebeldes, aqueles que se afastam da palavra de Deus. Então o mal, o perverso, o ímpio é aquele que se afasta do conselho de Deus. Ele não segue o ensino de Deus. Ele pode até dizer que o conselho de Deus é bom, mas ele não segue. E não incentiva ninguém a seguir. Talvez ele até fale, não, é bom seguir a Deus, mas eu quero viver do jeito que eu quiser. Então, assim, ele nem vai falar isso, viver do jeito que quiser. Ele vai falar, eu vou viver fazendo tal coisa, né? Vou viver na farra, vou viver fazendo não sei o que lá. Então, assim, não sigam o conselho dessas pessoas. Ah, mas a pessoa sabe de outra coisa. Não, você não deve seguir conselho em nenhuma área, a não ser que essa pessoa realmente tenha o poder de Deus. Você pode considerar o que ela falou, se for uma coisa natural, você pode até, vamos supor, coisa natural que eu falo a pessoa entende, um exemplo simples de mecânica de carro. Você pode escutar o que ela está falando e até seguir algum conselho, mas você vai comprovar, até isso você comprova com a palavra de Deus. Amém? Então, tudo que você vai fazer, você comprova com a palavra de Deus. A gente tem que ter sabedoria para tudo, principalmente nas coisas de Deus e nas coisas naturais também, porque tudo está ligado. Amém? Então, não se não se detenham, não parem no caminho dos pecadores, não para ver o que o mundo está fazendo. Você não precisa ficar vendo filmes e séries e desenhos e novelas e documentários e histórias e você não precisa gastar muito tempo com essas coisas porque isso não tem muito proveito, porque aquilo que tem proveito é aquilo que vem de Deus. É claro que a gente analisa de tudo na vida, a gente observa, a gente percebe tudo que acontece, a gente dá uma certa olhada em tudo que acontece para a gente ter o conhecimento da onde a gente está andando, do que a gente está vendo, do que as pessoas estão fazendo. Apesar de que aquele que anda no conselho de Deus, ele já sabe o que as pessoas estão fazendo, então não precisa parar para ver o que o mundo está fazendo. A gente já sabe o que eles estão fazendo. Estão se afastando do Senhor, desviando suas atenções de Deus cada vez mais. E o nosso trabalho é tirá-las de lá e não parar igual elas para ficar enchendo o coração de coisa que não sustenta. Amém? Você vê que eles fazem filmes de deuses, de guerras, de tudo quanto é coisa, de história, mas não contam das histórias da Bíblia. Não falam de Davi, não falam de Salomão, não falam de Moisés. Talvez alguma coisa ou outra lá de Moisés aparece numa novela, né, que foi até uma novela boa que a gente teve aqui no Brasil, mas quase não se vê falar nada de Deus e de Jesus em nenhum momento. Não fala dos impérios cristãos, né, o império inglês, português, espanhol, quase não se fala de nada da história que tem relação com Jesus. Então eles não falam, né? Por quê? Porque eles querem fazer com que as pessoas se afastem de Deus, né? Eles
querem colocar filmes de ficção científica, de bruxaria, de não sei o que lá, mas não querem falar dos guerreiros de Deus. Eles querem lembrar de guerreiros lá da Grécia, mas não se lembram dos guerreiros da fé. Eles não querem se lembrar de Paulo, dos apóstolos, eles não querem lembrar de nada disso. Então a gente tem que ser esperto para ver e não parar, né, no caminho dos pecadores e fazer o que eles fazem e consentir com o que eles fazem e concordar com o que eles fazem. E o cristão verdadeiro, ele não faz isso. Então você não vai ter o poder de Deus se você ficar parando para gastar seu tempo, seu coração naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta, naquilo que não te fortalece, aquilo que não traz alegria para sua alma, aquilo. Se você para escutar músicas do mundo, você não enche o seu coração de alegria, você só enche o seu coração de loucura e insensatez. Então, é claro que você vai analisar tudo que você ouve, se é secular, você vai fazer a mesma questão, você vai ver se encaixa o que eles estão cantando com a palavra de Deus. Se não encaixa, é descartável. Amém? Então você não precisa perder seu tempo. E não deve. Se você quer viver no poder de Deus, você não deve fazer isso. Então você também não se ajunta à roda dos zombadores, você não participa daquilo que eles fazem, né? Jesus sentou com os pecadores, com os publicanos, cobradores de impostos, com os políticos da época, com os fariseus, com as prostitutas, com as pessoas humildes, pobres. Ele sentou com todos os tipos de pessoas. Mas ele não estava ali para fazer o que elas fazem, nem para ficar assistindo elas. Ele estava ali para ele influenciar, para ele falar, para ele ser ali o ator principal ali naquele momento, naquele relacionamento. Então, um cristão, onde ele chega, ele tem que impactar, igual Filipe, servo de Deus no Novo Testamento, né? Lá em Atos fala, onde ele chegava, ele impactava. As pessoas paravam de escutar o que os feiticeiros falavam para escutar o que Filipe falava, porque ele falava com sabedoria e com poder do Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos, é extremamente importante nós dedicarmos nosso tempo a sentar na roda daqueles que louvam a Deus. E isso é que vale a pena, daqueles que conversam da Bíblia, que estudam a Bíblia, que falam de Deus. Isso é que tem valor, você sentar na roda para falar de coisas naturais, de dinheiro, de coisas simples da vida. Em alguns momentos, falar de coisas simples da vida tem seu valor, mas a maior parte do tempo não tem que ser nessas coisas simples. Nós temos que falar das coisas excelentes e maravilhosas da palavra de Deus, porque é isso que importa. Amém? Em nome de Jesus. O que importa é fazer a vontade de Deus, é estar na roda, é estar na igreja, é estar junto daqueles que celebram a Deus. Davi fala sobre isso, né? Eu vou trazer à minha presença aqueles que louvam a Deus. Então, meus irmãos, é muito importante a gente dedicar o nosso coração a fazer a vontade do Senhor, a se alegrar com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 2 diz: Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, o crente que ama Jesus, que vai morrer por Jesus, que vai ser fiel a Jesus até o fim, até a morte, ele tem prazer na palavra de Deus, prazer na lei de Deus, ele pensa nela dia e noite, quer dizer, ele já decorou a palavra de Deus, por isso que ele pensa nela de dia e de noite. Amém? Então, meus irmãos, é extremamente importante para que você viva no poder de Deus, você ter prazer em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia. Lá em Provérbios fala que a gente tem que ter a lei na ponta da língua. A gente tem que ter a palavra de Deus na ponta da língua. Nós temos que estar totalmente preparados para fazer a vontade do Senhor. Temos que estar totalmente preparados para seguir o conselho de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Temos que estar preparados. A Bíblia fala: não sejam todos vocês mestres, não sejam todos vocês mestres, mas todos nós temos que examinar as Escrituras, temos que conhecer a Deus, temos que nos orgulhar de conhecer o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Nós temos que ter conhecimento de Deus, nos aprofundar em Deus.
se a gente quiser viver no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é qualquer reino. O reino de Deus é um reino de sabedoria, poder, graça, cura, libertação, salvação. É um reino duradouro, que dura para sempre, não é qualquer reino. Não é um reino que dura 100 anos, 200 anos. Alguns bem menos. Hoje em dia os reinos duram 4 anos, porque a cada 4 anos troca-se os líderes, e em alguns lugares os líderes eles governam só enquanto eles estão vivos, depois já acabou, né? Cada vez se diminui o tempo de governança, e isso é resultado da impiedade, da maldade, da corrupção das pessoas. Porque a palavra de Deus fala que quando governantes governam com justiça, com humildade, abençoando as pessoas, fazendo o que é correto, fazendo o que é justo, eles têm um governo por muito tempo, por muito tempo. E se eles permanecerem fiéis a Deus, como o próprio Deus falou, se vocês me obedecerem, eu sempre vou colocar um rei aqui que teme a mim, que eu sempre vou estar aqui protegendo e guardando vocês de todo mal, nenhum inimigo vai destruir vocês. Então, a questão da gente ter uma vida abençoada, poderosa na presença de Deus, tem a ver com a gente viver uma vida de santidade com Deus. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter uma vida dedicada ao Senhor, completa no Senhor, totalmente dedicada ao Senhor e buscando fazer o que agrada ao Senhor, a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, pensar, estudar ela de dia e de noite em nosso coração, ler muita Bíblia até decorar, né? Como os nossos irmãos em Cristo lá na China que decoram a Bíblia, páginas da Bíblia, porque eles têm pouca Bíblia lá e quando até as poucas Bíblias que eles têm, às vezes pegam deles, né? Confiscam a Bíblia deles, proíbem eles de ter Bíblia, porque lá eles lutam contra os cristãos. Então, muitos deles são presos e eles decoram a Bíblia. Eles vão decorando os versículos, as páginas da Bíblia, porque se alguém roubar a Bíblia deles ou tomar a Bíblia deles, né, o Estado lá, a polícia lá, então eles pegam e decoram a palavra do Senhor. Eles pegam e decoram a palavra de Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos dedicar nosso coração à palavra de Deus, se quisermos ter uma vida abençoada. Se você gasta tempo com Deus, você não vai gastar tempo com problemas, porque Deus vai resolver todos eles. Se você está andando do lado de Jesus, você acha que Jesus vai deixar você sofrendo do lado dele? Você acha que algum discípulo precisou de alguma coisa estando ali andando com Jesus? É claro que não. Então, se a gente andar com Jesus, ele vai estar ali do lado, ele está o tempo todo auxiliando e ajudando. E se nós formos pegos pelos perseguidores, se nos maltratarem, nos apedrejarem, nos ameaçarem, se nos destruírem nossa família, fazerem o que for, a gente vai estar sofrendo ali junto com Jesus, porque ele morreu na cruz por nós. Então, Jesus está sofrendo junto conosco, só que nós temos o poder da ressurreição. Amém? Nós temos o poder sobre a morte, nós temos autoridade sobre o pecado, a gente expulsa as trevas no nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, se você quer libertação, você quer poder, você quer graça de Deus, então ande com Jesus, ande com a Bíblia, ande com a palavra, praticando a palavra. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês tremendamente. Aqui também diz: ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhagens nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Então, meus irmãos, aquela pessoa, né, que anda com Deus, ela dá o fruto no tempo certo. O que isso quer dizer? Ela vai florescendo, ela vai sendo santificada, ela vai abandonando todos os pecados, ela vai fazendo grandes obras, ela vai ajudando as pessoas, ela vai fazendo tudo que é necessário, ela vai fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor, ela vai ajudando pessoas, ela vai dando entregando sua vida para salvar pessoas, ela vai cuidando de sua família, ela vai fazendo tudo que agrada a Deus. Amém? Então é extremamente importante essa pessoa, a recompensa de você ter o poder de Deus é essa.
A recompensa de você viver cheio do poder de Deus, meditando em Deus, é que você vai ser como uma árvore plantada junto a um rio, que dá o seu fruto no tempo certo, as folhas não murcham e ele prospera em tudo que faz. Se a folha não murcha, quer dizer que ele se torna imortal, isso quer dizer que ele recebe a vida eterna, quer dizer que o seu corpo envelhece por causa do pecado, porém o seu espírito, cada dia que passa, está mais vivo, mais forte, mais novo. É ao contrário, né? O nosso espírito é vivificado em Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da perfeição. Amém, meus irmãos? Nós nos aproximamos da glória, nós nos aproximamos de viver fora do tempo, desse tempo presente, e começamos a viver no mundo espiritual, que é o mundo de Deus, onde o tempo não vai afetar a nossa alma. Pode afetar o corpo, alguma coisa, as estações, os meses vão passando, mas o nosso espírito continua e permanece sempre vivo e forte, porque ele está ligado naquele que é eterno, que é o nosso Senhor Deus. Amém? O nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, ele vai prosperar em tudo que faz. Não é bom prosperar, dar certo em tudo que se faz? Eu quero dar certo em tudo que eu faço. Então, o que eu devo fazer? E eu dou testemunho, né, de como Deus abençoa minha vida e abençoar todos aqueles que andam com Jesus, praticando a palavra. Então nós somos abençoados em tudo que fazemos, tudo que a gente faz, vai para frente, dá certo. Até quando parece que está dando errado, Deus abençoe, revigora e transforma e abençoa e faz dar certo. Se é do agrado dele, se a gente busca fazer tudo conforme a vontade de Deus, tudo dá certo. Se você busca andar em fidelidade, até quando você cai no pecado, que é muito triste, é muito terrível, mas até assim, quando você se levanta pedindo perdão ao Senhor, porque Ele te chama, Deus te revigora e você continua buscando a Deus, porque você o ama, você o adora, você o coloca acima de todas as coisas. Então Deus te levanta e te coloca sobre uma rocha, tira da lama e coloca numa rocha, como Ele fez com Davi, que amava tanto ao Senhor, caiu em pecado, mas ele, quando foi confrontado por Deus, se arrependeu, né? Ele nem estava buscando o Senhor naquele momento, ou se estava buscando, não estava confessando os seus erros. Então, Deus, ele fala, ó, você errou nisso, você tem que arrepender dessas coisas erradas que você está fazendo. Então, quando a gente anda com o nosso Deus, nosso Pai, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, então nós somos disciplinados por Ele, porque Ele nos ama. Amém? Porque Ele não quer ver a gente dar mau exemplo, Ele não quer ver a gente estragar a nossa própria vida. Ele quer que a gente tenha uma vida abençoada. Amém? Por isso Deus nos chama a atenção. Então, meus irmãos, o mesmo não acontece com os maus. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então, meus irmãos, o caminho dos perversos, dos maus, daqueles que se afastam de Deus, que não seguem o conselho de Deus, até eles acham que às vezes estão fazendo a coisa certa, mas quando observa a palavra de Deus, você vê que não está, que é falta de conhecimento. Acha que está fazendo uma coisa que é certa, mas quando vai ver a lei, quando vai ver a regra, quando vai estudar de fato sobre a sua saúde, você vai ver, oh, não estou fazendo o que é certo. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você descobre o que você tem que fazer com o seu coração para que você tenha uma vida abençoada. Então, a pessoa que coloca seu coração longe de Deus, coloca seu coração no dinheiro, nas outras coisas, essa pessoa vai ser destruída por si mesma. Por causa dos seus pecados, ela vai ser destruída. Infelizmente, Deus, ele dá essa questão de fé de cada um tomar sua decisão por fé, porque ele não quer obrigar ninguém a ir para o céu só porque ele está mandando, mas é porque ele chamou e a pessoa quis ir. Amém? Apesar de que Deus tem soberania sobre tudo, ele já escolheu todas as pessoas desde a fundação do mundo. Ao mesmo tempo ali, quando ele sobe no Monte Jerusalém, ele olha para a cidade e ele fala assim, quem dera se essas pessoas viessem até mim, né?
como, como os pintinhos, né, se escondem debaixo das asas da galinha, ali a proteção, né? Quem dera as pessoas viessem e se escondessem debaixo das asas do Senhor, né? Debaixo dos braços poderosos do Senhor. Então, assim, apesar de Deus ter o controle de tudo, as pessoas também têm sua responsabilidade. Deus tem o controle sobre todas as coisas, mas Ele também coloca sobre nós a responsabilidade também de tomar decisões. A fé é uma decisão, amém? A fé é um tipo de decisão. Você analisa e toma decisão. Então, aqueles que tomam a decisão de seguir o caminho do mal serão destruídos. Mas aqueles que decidem seguir o caminho do Senhor serão abençoados. Amém. Que Deus derrame poder sobre vocês que estão ouvindo essa palavra. Que Deus derrame graça e força. E que a gente possa não segurar o poder de Deus que está sobre nós. Que possamos derramar esse poder sobre as pessoas. Sobre todos, em nome de Jesus. Se você tem um talento, 2, 3, invista na obra de Deus. Não guarda o seu talento. Não guarda aquilo que Deus tá levantando no seu coração. Amém? Que Deus derrame poder sobre todos vocês que estão ouvindo essa palavra, que chegaram até o fim dessa mensagem longa, mas que Deus abençoe vocês com fé. E quanto mais da palavra de Deus, mais bênçãos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.